Beleza, pessoal, interação coração-pulmão. Princípios. Eu quero que você entenda esse princípio aqui primeiramente. E você tem que entender o que significa fluxo. Pessoal, um fluxo é a quantidade, né? Um fluxo pode ser de qualquer coisa, pode ser de ar, de água, né? De sangue. É quantidade de volume por tempo, tá? Fluxo é quantidade de volume por tempo, em determinado tempo. Em X tempo que você vai contabilizar. Litros por minuto, decilitro por segundo, tanto faz, né? Sempre tem uma unidade de volume e uma de tempo. O que você vai contabilizar. Então, para saber quanto está passando. Agora, veja bem, o que vai modificar esse fluxo? Quando a gente vê débito cardíaco, a gente entende que o que modifica o fluxo no decorrer sanguíneo é o débito cardíaco. Então, tem a ver o volume sistólico, tem a ver com a frequência. Se eu quero aumentar esse fluxo, o fluxo de sangue nas artérias, tá? Eu vou aumentar como? Aumentando a frequência, aumentando a contratibilidade, né, maior força, ou aumentando a quantidade, né, um maior volume. Então, esse é o fluxo por tempo, tá? O fluxo é volume por tempo dependendo. E quando a gente fala de ar, de ventilação mecânica ou também de hemodinâmica, de sangue, ela vai cumprir um princípio, né? E isso vai se aplicar para todo, para sangue, para água, para ar, para o que for, tá? Em um fluxo tem que existir uma diferença de pressão, né, para ele se movimentar. E sempre, sempre, salve isso, sempre, em qualquer circunstância, o fluxo vai se movimentar de um lugar de maior pressão para um lugar de menor pressão, tá? Sempre, não importa a situação, né? Não importa se é sangue, se é ar, o que você vai medir, mas o fluxo não se movimenta de um lugar de menor pressão para um de maior pressão, tá? Sempre de maior pressão para uma menor pressão. Se você quer fazer o fluxo inverso, você vai ter que aumentar a pressão aqui para que essa pressão que era menor se transforme em maior dessa aqui para que o fluxo volte, tá? Mas sempre, em toda circunstância, o fluxo vai de um lugar de menor pressão para um lugar de maior pressão. Então, nesses princípios, se você tem iguais forças, né, de um lado e de outro, iguais pressões, não vai ter fluxo, pessoal. Não vai haver movimento. Por quê? Porque são iguais, estão equiparadas. Se você abre uma torneira e tem uma X pressão e do outro lado há uma pressão contraposta igual, não vai haver fluxo, não vai haver movimento, né? Porque são iguais pressão. Agora, se você abre mais essa que aquela outra ponta, assim, provavelmente o fluxo vai começar a vencer, né? As pressões de maior pressão a menor pressão, né? Então vai haver um movimento, um fluxo. Então sempre de maior a menor pressão você vai ter um fluxo. E se você aumenta essas pressões, essa diferença, né, entre um e outro, o que aumenta? O fluxo. Então, se você aumenta a diferença de pressões, vai aumentar o fluxo, por ende, né? Daqui para aqui tinha um fluxo, eu aumentei essa diferença de maior para menor, ou diminuindo a pressão de um lado, ou aumentando a pressão do outro lado, aumenta o fluxo. Quanto maior a diferença de pressão, maior o fluxo e vice-versa. Quanto menor a diferença de pressões, menor o fluxo. Ficou claro esse conceito? É importante que você entenda esse conceito, é um princípio. Senão você não consegue avaliar a interação coração-pulmão, não consegue avaliar a hemodinâmica e tal. Essa aula que você está assistindo agora é parte da nossa comunidade, da nossa plataforma, onde você tem vários cursos, como intubação, gasometria, eletrólito, procedimento, choque, monitoramento, droga vasoativa, ventilação mecânica, entre outros. Se você quer ser parte dessa comunidade, ter acesso a essa plataforma, aos grupos de suporte de WhatsApp, aqui na descrição eu deixei o link. Curte, comente e compartilhe esse vídeo também para o outro e já aproveito para te falar para vocês se inscreverem nesse canal. E agora vamos lá a continuar com esse trecho da aula para você aprender ali o que estamos ensinando aqui. Isso aqui eu expliquei na outra aula lá de artigos, que no interstício pulmonar, pessoal, existe uma interação diferente quando a gente está ventilando espontaneamente ar ambiente, como é desconectado da ventilação mecânica, e quando está na ventilação mecânica. Esse caso aqui, esse é o interstício, né? Aqui seria o alveolo, aqui seria
o tecido conectivo, um vaso sanguíneo, um interstício, espaço intersticial entre os alvéolos, tá? É uma chamada de matriz intersticial. Veja o que acontece em uma ventilação espontânea, fora das pressões positivas, fora da necessidade de uma pressão positiva na via aérea, tá? Fora da ventilação mecânica. Aqui está na expiração. Na hora que inspira, pessoal, na hora que inspira, que a gente inspira, igual eu estou inspirando agora, esse enchimento de ar nos alvéolos, né, estende essa matriz interalveolar, né, estica essa matriz interalveolar, produzindo uma vasodilatação, né? Então, na inspiração espontânea, fora da ventilação, eu tenho uma vasodilatação daqueles vasos na inspiração, tá? Através do esticamento dessa matriz, eu tenho uma inspiração. Veja o que acontece aqui, né? Na ventilação mecânica. Quando eu preciso ventilar, injetando pressão positiva lá nos alvéolos, tá? Eu preciso movimentar fluxo de ar, então eu tenho que ir de um lugar de maior pressão, que é o ventilador exercendo pressão, a um lugar de menor pressão, que é o espaço alveolar, tá? Então eu injeto pressão lá. Vai encher o alvéolo, tá? Mas com pressão positiva, né? Vai encher esse alvéolo e vai exercer um efeito contrário, né? Veja que a matriz, nesse caso aqui, não se estica igual essa, tá? Ela é comprimida, né? A pressão está chegando, está comprimindo. Então produz um efeito contrário nos vasos sanguíneos, produz uma vasoconstrição. Importantíssimo esse conceito, pessoal, para você depois ir lá ver as interações e ver o que está acontecendo aqui com esse pulmão e tal, né? Na ventilação espontânea, fora da ventilação mecânica, você tem uma vasodilatação por esticamento da matriz extra-alveolar. Na ventilação mecânica positiva, você tem o efeito contrário, porque está chegando pressão nesse alvéolo aqui, né? Está chegando pressão mais positiva, que me abre esse alvéolo, porém me aperta essa matriz, né? E, por ende, me aperta esses vasos sanguíneos que vão ali dentro. Entendido esse conceito, né? Vamos para o próximo. Você tem que entender isso aqui. Você já viu na medicina, quando você estava cursando, anatomia e fisiologia da respiração. Claro que esquecemos alguns conceitos, mas você sabe que o nosso pulmão ele está rodeado de uma pleura, tá? E essa pleura não é só um tecido que está envolvendo. Eu já expliquei numa aula que a pleura se comporta como uma sacola que envolve, está na aula de ventilação mecânica, né? Tanto no módulo 1 como no módulo 2 de ventilação mecânica. A pleura se comporta como uma sacola, né? Você pega uma sacola de mercado, né? Ela tem um espaço dentro e se aperta assim, né? O pulmão. Lá dentro da sacola existe um espaço, né? E é o espaço interpleural, esse espaço aqui, né? É a mesma pleura, não existe duas pleuras, tá? A gente chama de duas pleuras, visceral e parietal, mas é o mesmo tecido, tá? É o mesmo tecido que dá uma volta, pegando o pulmão, cobrindo toda a caixa torácica também. E nessa pleura ali, pessoal, a gente tem uma drenagem linfática, né? Contínua, né? Através dos ductos aqui quilosos, tá? Existe uma drenagem linfática contínua, tá drenando esse espaço interpleural o tempo todo. Essa drenagem do espaço interpleural produz uma pressão negativa. O tempo constante é uma pressão negativa nesse espaço interpleural, tá? Que é exacerbada na hora que eu inspiro, né? No esticamento tanto do diafragma como dos músculos intercostais, eu exagero essa pressão negativa. Então, o que eu produzo? Aquilo que falamos naquele princípio. O ar se movimenta de um lugar de maior pressão para um lugar de menor pressão, né? Eu exerço uma pressão negativa no espaço alveolar, lá no alvéolo. Essa pressão negativa passa para o alvéolo, né? É como que está chupando o ar, né? A gente estica o ar, né? Chupa o ar e aí o ar vem de lá fora para dentro, né? De positivo a negativo. Essa, pessoal, é a respiração espontânea. Quando você expira, você não faz uma expiração forçada, né? Você expira só.
é um relaxamento dessa musculatura e o ar volta de um lugar que entrou aqui para o lugar a ter uma estabilidade de não fluxo, tá? De iguais pressões. Você pode exercer uma pressão positiva com uma expiração forçada e vai soltar um pouquinho mais de ar que o volume residual, né, que fica no pulmão. Mas, pessoal, é importante isso, né? Então, o ar vai entrar e sair, né? Ele vai entrar e sair de acordo com essa movimentação de pressões. Como que entra na inspiração espontânea aqui? Exercendo uma pressão negativa, né, nas vias aéreas. É como que você chupa o ar que está fora, tá? Não entra a pressão, não está um vento, alguém te empurrando o ar, né? Então existe essa pressão negativa que se transmite aos alvéolos, né, através da inspiração, e assim é como a gente respira, tá?